Olá, meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichoro da Silveira, esse é o canal Resenha Forense e eu vim aqui fazer mais um vídeo de dicas de estudo, dessa vez para responder o comentário do amigo Alexandre Prado, que perguntou: quais dicas você pode dar a quem está no início da graduação em Direito? Antes de respondê-lo, eu gostaria de pedir a você que me assiste que se inscreva no canal, isso ajuda muito o Resenha Forense. Curta o vídeo, que espalhe para os seus amigos, peça para os seus amigos também participarem, se inscreverem. Podem fazer as suas perguntas aqui embaixo, eu vou respondê-las, tá? Claro, se eu tiver condições de respondê-las. E eu me sinto à vontade para responder essa pergunta do Alexandre, ainda que eu não seja mais experiente que os colegas mais velhos, eu já me formei em Direito há alguns anos, há 5 anos. Então, eu já passei por isso. E eu acredito que quem passou pela situação tem condições de responder esse tipo de pergunta. Por exemplo, uma pessoa havia postado aqui: dê dicas de estudo para a magistratura. Eu ainda não me sinto à vontade para isso, né? Eu não fui aprovado ainda, então é mais ou menos assim: você quer aprender a fazer dieta com quem está gordo? É claro que eu posso, sim, mostrar os métodos, mas eu não me sinto à vontade para dar uma dica de estudo sobre como passar em um concurso público, porque eu ainda não tive êxito. Quem sou eu para querer ensinar esse tipo de coisa? Agora, eu posso dar sim conselhos, me sinto à vontade pelo menos para isso, como esses aqui, né? Quais dicas você pode dar a quem está no começo, ou melhor, no início da graduação em Direito? É a pergunta do Alexandre Prado. Alexandre, é o seguinte, eu fiz uma lista aqui, eu vou ler o que eu coloquei na lista. Eu pensei hoje, antes de dormir aqui, o que eu poderia respondê-lo, e vou fazer uma reflexão rápida sobre os pontos dessa lista, tá? Então, número 1, escute os mais velhos. Isso é importantíssimo, né? Sabe aquela coisa assim, que o seu pai falava quando você era adolescente ou criança e você falava: bobagem, mas aí o tempo passa e você sabe que o seu pai tem razão, que você fala: nossa, realmente, como me falaram lá atrás e eu não aceitei. Então, isso serve também na graduação. Os mais velhos, em geral, evidentemente, têm mais experiência, sabem mais que você, passaram por situações que você ainda não vivenciou. Então, escute os mais velhos. E já é um primeiro passo muito sábio da sua parte, não é nem sábio, mas é um passo bom você perguntar justamente isso, né? Marcelo, me dá um conselho para o meu começo de graduação. Eu tenho tido o hábito de consultar pessoas mais velhas e de falar: olha, fulano, pessoas com 50, 60 anos, eu pergunto assim: o que você faria se tivesse a minha idade hoje? O que você tem para falar para o Marcelo com 28 anos? E isso é muito bom. É mais ou menos essa pergunta que você me faz aqui. É como se eu estivesse respondendo assim para o Rodrigo, né? Olha, Marcelo, quando você estava lá no primeiro ano, talvez você deveria ter feito assim, assim, assado e tal. Então, escute os mais velhos, né? E quem for mais novo que eu pode certamente me escutar aqui agora. Número 2 da lista. Faça estágio. Essa é a hora de trabalhar de graça. Eu acho que é autoexplicativo, né? Eu não gosto dessa separação boba de prática e teoria. É claro que a separação existe para fins didáticos, mas eu não acredito em um mundo epistêmico isolado, sabe? Eu sou meio pragmata, como os Estados Unidos, ou melhor, como os estudantes dos Estados Unidos. Pelo menos no direito, eu acredito que a prática tem um papel relevantíssimo, tá? Não tenha preconceito com a prática. E nem o prático deve menoscabar a teoria, certo? Aliás, quem acompanha o canal sabe que a gente aprofunda aqui no setor dogmático, né? Eu nunca menosprezei a teoria, jamais, mas eu nunca menosprezei a prática, não é? Sobre isso, o Ovidio Araújo Baptista da Silva escreveu, né, em Processo e Ideologia: eu não consigo entender por que os juristas, como ele escreveu, menosprezam a prática forense. Vivem ainda nos exemplos de Tício e Mévio, dos romanos, e repetem os exemplos nos manuais. Os médicos, no entanto, vivem em congressos dando conselhos uns aos outros de casos que vivenciaram. E isso não acontece entre nós, eu não sei porquê, não é? Vamos lá, terceiro ponto: não deixe de ler os clássicos, esse é fundamental. Não vai pegar... Olha, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu não tenho nada contra, eu juro por Deus que eu não tenho nada contra os livros, por exemplo,
intitulados esquematizados ou para concursos, eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, já elogiei alguns deles aqui no canal. Por exemplo, o Pedro Lenza tem um livro de Direito Constitucional esquematizado que é excelente para o fim ao qual ele se propõe. Quando você está na graduação, esses livros não são tão bons assim. Não que o Pedro Lenza seja ruim, ou Pedro Lenza, ou tantos outros que escrevem para um setor específico do mercado editorial. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Aliás, eu conheço muito bambambam de academia que se mete a escrever doutrina, chamando aquilo de doutrina, e aí você compara os livros. Eu não vou citar um autor constitucional famoso por aí, mas o livro dele não é tão bom quanto o Lenza e ele se acha sabe, o jurista interplanetário das vias estrelares. Então, tem isso. Então, não deixe de ler os clássicos. Leia os clássicos, pelo menos os clássicos, digamos assim, os mais velhos da sua época. Né? Direito Civil, leia a Maria Helena Diniz, no mínimo. Um Carlos Alberto Gonçalves, no mínimo. Entende o que eu quero dizer? Em Direito Processual Civil, leia um Luiz Guilherme Marinoni, leia um Fred Didier, leia um Alexandre Freitas Câmara, leia bons autores. E eu estou falando ainda dos vivos. Tem ainda o pessoal que já faleceu que não pode deixar de ser lido. Né? Você não pode deixar de ler um Ovidio Araújo Baptista da Silva, se você quiser ser processualista. Você não pode deixar de ler, desculpe, um Calmon de Passos, mas isso aí você procura aprofundar em cada área. Esses autores que eu citei são bons. Em direito penal, eu não sou penalista, mas eu posso citar aqui Luiz Regis Prado, Bittencourt, deixa eu dar uma olhada na minha estante aqui, Miguel Reale Júnior, eu li na minha graduação, e os clássicos, né? Hans Welzel, a gente lia na fonte, na graduação. Em processo penal, eu li Torinho Filho, eu lia os bons autores e também tentava colocar os demais que são mais modernos, digamos assim, mas nunca deixei de ler os clássicos. O que mais? Em constitucional, eu li o Ingo Wolfgang Sarlet, desculpe, ele tem um livro em coautoria com o Daniel Mitidieri e com o Marinoni, excelentes. Em direito administrativo eu li Celso Antônio Madeira de Mello e li Lopes Meirelles, entendeu? É isso que eu quero dizer, leia os autores clássicos, né? Depois você pode ler os demais, não tem problema nenhum, mas não deixe de ler os clássicos, leia os clássicos e faça a sua bagagem. Quarto item da minha lista aqui não deixe de estudar filosofia e TGD. Esse aí, graças a Deus, eu segui firme. Eu sempre estudei muito filosofia do direito e teoria geral do direito. Eu acho que o meu carro-chefe foi esse cara aqui, ó. O Miguel Reale. Esse livro aqui, A Filosofia do Direito, é muito bom. Aliás, o Miguel Reale, eu já li tudo. A minha estante inteira aqui, quase toda aqui, dali pra lá, vai longe a minha estante pra lá, é o Miguel Reale. Um dia eu vou filmar a estante aqui pra vocês. TGD, sobre teoria geral do direito, né? Também não deixe de ler o Hans Kelsen, tá? Quinto ponto, não se entregue aos modismos. Cara, com todo respeito ao pessoal das novidades, as novidades geralmente são repetições redundantes e inúteis de matérias consagradas, né? Esses dias eu vi, sei lá, direito da moda, uma repetição imanental, diminuída de direito autoral e, portanto, de direito civil, entende o que eu quero dizer? A única coisa que talvez seja nova ainda, e de fato goza de alguma independência epistêmica, é o direito eletrônico, que os romanos evidentemente não tinham condições de trabalhar. Mas não se entrega a modismos. Com todo respeito, direito dos animais, eu sei que existe uma discussão filosófica, a posição do canal é muito clara, eu, Marcelo, tenho uma posição gnoseológica que não permite que os animais possam ter personalidade jurídica, eu não acredito nisso, acho que são sim objetos com um grau de valoração axiológica diferenciado, talvez, mas não dá para falar que animais têm personalidade jurídica. Sobre isso, consulte aí os meus textos. Quem quiser dar uma lida, veja, por exemplo, a resenha que fiz de Miguel Reale em O Direito e a Experiência. Ou melhor, O Direito como Experiência. Lá eu falo um pouquinho disso. Mas não se renda aos modismos. Eu dei aqui o exemplo do direito dos animais, mas
Existem vários outros temas que vão aparecer durante a sua graduação. Vai ter um monte de inteligentinho que vai aparecer falando como se fosse uma coisa nova e maravilhosa, e depois você vai ver que é tudo balela, tá? Tome cuidado. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Eu não estou falando que quem estude ou quem propõe a discussão filosófica sobre o direito dos animais não mereça respeito, certo? Por exemplo, Francisco Raso, que é um sujeito que eu admiro muito, já fiz resenha dele aqui no canal, e inclusive tem comentário dele no vídeo, eu fiquei super feliz. Ele está fazendo um grupo de estudos sobre direito dos animais, e acho válido, tem que estudar. Mas na graduação, cuidado com os modismos, certo? Eu falei, esse foi o 5.5, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, isso. Agora ponto 6, não feche o seu âmbito dogmático. Como assim? Se você não gosta de empresarial, por exemplo, dá um jeito de estudar empresarial com alguém que vá fazer você entender a matéria. Se você detesta direito civil, dá um jeito de estudar direito civil. Mesmo as matérias que você detesta. E eu estou falando assim, das matérias do hexagrama, como eu gosto de colocar. Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, constitucional e administrativo, as 6, obrigação sua estudar na graduação. Não feche o seu círculo dogmático. Mais tarde isso faz falta. E também não deixe de estudar as matérias mais importantes depois do hexagrama. Empresarial, tributário. Realmente, não feche o seu círculo dogmático. Não vai achar que você já é penalista, ou civilista, ou processualista e que se dane o resto e eu não vou estudar mais, porque lá na frente esse conteúdo vai fazer falta. Acredite em mim. Hoje eu tenho uma bagagem dogmática mais completa e eu consigo fazer relações de direito tributário com direito processual, com direito empresarial e até com direito penal. Muitas vezes eu me sinto à vontade para falar de direito penal ou de direito tributário, justamente por essa preocupação de não fechar o âmbito dogmático. Cuidado com especializações em excesso, é isso que eu quero dizer. Especializações vêm depois da faculdade, depois da graduação. Agora é hora de estudar tudo na medida do possível, mas tudo. E mesmo depois, na especialização, não vai entrar no mundinho lá. Eu conheço processualista que só sabe falar de processo civil, né? Mas se você colocar na mesa uma discussão sobre personalidade civil, ele vai tremer. Se você falar de filosofia, ele vai tremer. Se você colocar um pouquinho de direito penal, ele vai cagar nas calças. Se você falar de tributário e aí falar de processo civil tributário, ele não consegue, entendeu? Então, não dá para ficar sem, tá? Estude todos os dias. Eu acho que é o item 7 agora da lista, né? Item 7, estude todos os dias. Até domingo? Até domingo. Eu acho que você tem que fazer do estudo um hábito. Eu não estou falando para você se matar todos os dias estudando até madrugada. Não. Eu estou falando para você estudar todos os dias. Faça do estudo um hábito e, portanto, um prazer. Depois fica automático. Acredite em mim. Item 8. Não estude apenas para as provas. Eu acho que isso é óbvio, né? Não vai estudar só para tirar nota. Eu conheço um monte de gente que laureou. Passou a graduação, virou ninguém. Laurear, virou ninguém. Tá? Não estou falando que quem laureou é ruim. Muito pelo contrário, exige esforço. Mas não estude, se é para tirar nota, não esquenta não, cara. Não precisa. Depois é só um diploma, isso não importa, tá? Item 9. Respeite o professor, a não ser que ele seja evidentemente ruim. Eu acho que isso é autoexplicativo. Todo mundo tem professores péssimos na graduação, mas aqueles que são bons você deve respeitar. É claro que todos, sem exceção, merecem respeito do ponto de vista da cortesia, do ponto de vista do mundo civilizado, do ponto de vista da educação. Eu não estou falando para você ser grosseiro com todo mundo, eu estou falando para você respeitar do ponto de vista da educação. Entenda que o seu professor é a sua autoridade, ele pode te levar ao bom caminho. Todo o ensino pressupõe um grau de axiologia, um grau de valores, uma escala axiológica ordenada e estabelecida. E o seu professor conhece essa escala. Ele sabe quem são os bons autores, quem você deve ler, etc, etc. O que se liga ao primeiro conselho, né? Escute os mais velhos. Item 10, se eu não estiver equivocado. Esse tem que ser bem compreendido, tá? Alguém pode me levar a mal aqui, mas eu vou falar. Não seja subversivo, porque você não é ninguém, tá? Porque eu não vou chamar de doutor. Eu fui esse tipo de bobo, de bobo, tá? Não vou chamar de doutor porque... Para de ser idiota,
tá? Existe um hábito forense instalado há muito tempo, você chegou agora e você não pode sentar na janelinha. Aprenda isso, vai por mim. Sabe o estagiário que chega na firma e acha que pode mudar a firma? Cara, você não é ninguém. Tá? Na boa, não estou falando por mal, mas você não é ninguém. Você está no começo da graduação, você chegou agora, entenda as regras do jogo. Depois você pensa em mudá-las, tá? Mas entenda as regras do jogo. Não seja subversivo. Vai por mim. Esse é um conselho excelente, tá? Eu acho que eu estou no ponto 10. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu não anotei por número, coloquei tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Número 11. Muitas vezes, aqueles que você acha que pode criticar são bem maiores que você. Cuidado com as críticas enquanto acadêmico. É claro que você pode criticar, mas toma cuidado com esse espírito crítico exagerado. Sabe esse negócio da escola? Não, porque a educação aqui é feita para criticar. Cara, você não é ninguém. Você não é ninguém. Você não tem autoridade para sair criticando os autores que escrevem por aí. Você pode sim colocar o seu ponto de vista embasado, etc, etc. Eu não acho que... Eu não acredito naquela bobeira assim... Não, porque no TCC e no mestrado você não pode dar tese, Isso eu não acredito também. Eu tô falando que você precisa entender que você chegou agora e que você tem que respeitar o pessoal que está produzindo há mais tempo que você. Isso não quer dizer que você é um bocó, que você tenha que aceitar tudo goela abaixo. Eu tô falando para você entender que o pessoal que escreve há mais tempo tem muito mais experiência que você e talvez você que tenha que aprender um pouco mais. Antes de criticar uma ideia ou antes de entrar numa discussão, entenda o que está sendo discutido e leia muito, tá? Não entre numa discussão levianamente. Acho que essa é a grande dica. Número 12, essa dica é boa e econômica. Não compre vademecum toda hora, tá? Eu usei 2 vademecums, eu acho. Tem um vídeo aqui nessa playlist sobre vademecum. Eu me remeto a ela. Acho que vai ficar clara a ideia quando você ver o vídeo lá. Número 13. Invista numa biblioteca pessoal. Ajuda depois. Preciso falar alguma coisa? Hoje, a minha biblioteca sustenta o canal. E foi ao longo dos anos que eu construí, que eu comprei esses livros. É claro que depois que eu me formei, comecei a ganhar mais dinheiro, ficou mais fácil. Eu consegui comprar Contos de Miranda, por exemplo. Mas não deixe de comprar livros. E no começo não vai vendendo tudo para o sebo, não. Calma. Você vai amadurecer e depois você vai ter condições de fazer, como eu falei que eu fiz aqui, de falar, não, eu acho que essa parte da biblioteca não me interessa mais, eu vou passar para o sebo, certo? É mais ou menos essa ideia. Quantos que foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa é boa também. Cuide de sua reputação, depois lembrarão de você. Cara, essa é uma máxima que você não pode deixar de levar contigo. É claro que na graduação, ninguém aqui é ingênuo, né? Na graduação é o momento que você é mais imaturo, que você vai pra festa, que você bebe, que você... Isso é normal, tá? Eu não tô falando pra você ser um santo, não. Também não tô falando pra você sair quebrando tudo por aí. É claro que quando você é jovem, você está mais exposto, não é? E com menos cabeça. Quando alguém falava isso, e eu tinha 21, 22 anos, eu não entendia. Quando o tempo passa, a gente começa a entender algumas coisas. Hoje, com 28 anos, eu penso, nossa, cara, como é que eu não tive essa cabeça na época? Muda, tá? Você vai mudar muito mentalmente, acredite em mim. Mas cuide da sua reputação. Sabe o cara que aparece sempre bêbado? O cara que é o zoado sempre? Não se trata de bullying... saudável, digamos assim, sabe? O cara legalzão no bloco, não é isso. Eu tô falando daquele cara que deliberadamente constrói uma reputação ruim, uma imagem ruim. É o cara que é lembrado por coisas ruins, entendeu? Depois, quando você se formar, você vai lembrar disso, principalmente da segunda metade do seu curso. Vão lembrar de você por isso, né? Se você era competente, vão lembrar de você por isso. E isso faz diferença depois. E 16... Penúltima dica seja bom no que escolheu. Eu não estou falando no que escolheu do ponto de vista do âmbito jurídico que você quer seguir, né? Se você quer ser um advogado criminalista, um advogado civilista, ou um promotor de justiça, etc, etc. Eu não estou falando no ramo epistêmico, eu estou falando para você ser bom no direito. Seja um cara bom, estude. Eu vou fazer uma
um aviso aqui. Hoje, com tecnologia, com robô fazendo serviços por aí, vai assustar muita gente que eu vou falar aqui. Mas daqui a 10 anos, eu acho que 80% das faculdades de direito vão sumir. Porque não haverá mercado para tanta pessoa. Né? Hoje, um robô faz um Bacenjude, ou melhor, faz uma carga de Bacenjude, né, que é de penhora online, que tantos servidores faziam em semanas ou meses. Né? Esses dias eu li uma matéria sobre isso. Eu não sei se isso é bom ou não, isso me assusta um pouco. Eu não acredito que os robôs poderiam substituir os juízes, por exemplo, nem os advogados, mas eu acho que o papel do servidor vai mudar. Né? Esse negócio de técnico, analista, as carreiras jurídicas, esse ó do borogodó de concurso público vai diminuir. Com isso, as faculdades de direito podem ganhar, né? Tendem a ganhar alguma coisa. Né? Se você diminuir o boom de faculdade que teve, um boom idiota, na minha opinião, você aumenta depois, ou mantém a qualidade outrora consagrada. Né? Mas tem muita faculdade aí que não deveria existir, com todo respeito. Né? Eu vejo umas coisas por aí que me assustam. Gente que não sabe escrever. Né? Eu sou professor e aplico atividade, às vezes. Desculpa, tem gente que é graduada em Direito e não sabe escrever. Né? Esse tipo de pessoa não será, não gozará de absorção do mercado. Né? E não deve absorver mesmo. E o mercado escolhe sozinho, tá? Não tem jeito. Quando eu falo que o mercado escolhe sozinho, eu quero dizer o seguinte: o cara que não é bom não consegue. Né? Eu cansei de ver gente se formando em Direito, no máximo o sujeito passa na OAB, mas não se sustenta, porque não tem base, não consegue trabalhar. Né? E a última dica é: nunca abra mão de suas ideias. Nunca abra mão de suas ideias. Eu vou repetir: nunca abra mão de suas ideias. Isso se liga àquela dica de não se renda aos modismos. Não vai na onda não, cara. Não vá na onda, não caia na ideologia dominante, não deixe de ler todos os lados. Eu acho que não custa lembrar que a universidade, eu gosto de lembrar do prefixo, né? Universidade. É o universo, você está lá para estudar tudo. Então não se feche de lado ideológico, leia tudo e crie você a sua visão. Não vá na onda da bateção de panela. Acredite em mim, tá? Depois você amadurece e vai entender o que eu estou falando. Quantos anos você tem, Rodrigo? Deve ter o quê? 18, 19, 20 anos talvez? Suponho que você esteja no começo do curso, né? Faça uma experiência, salva esse vídeo aí, manda um e-mail para você, sei lá. Abra esse vídeo daqui a 10 anos e vê se eu não tenho razão no que eu estou te falando sobre maturidade. Talvez eu mesmo abra esse vídeo daqui a 10 anos e pense: meu Deus do céu. Cada vez o tempo passa, você amadurece, e quando você amadurece, tudo fica mais claro. E aí você olha para trás e fala: ou eu tive ótimas oportunidades e aproveitei, ou eu tive ótimas oportunidades e fiz as portas se fecharem. Tá? Então, leve em conta essas dicas, acredite nos mais velhos, ouça os mais maduros e cresça junto com eles também. É claro que você vai trilhar o seu caminho, você tem a sua independência, você faz a sua história. Mas não custa nada ouvir os conselhos dos mais experientes. Certo, pessoal? Um abraço forte, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais sugestão, comenta aqui embaixo. Um abraço forte. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, indique aos amigos, peça para os amigos se inscreverem, compartilhe no Facebook, isso ajuda demais o Resenha Forense. Até mais, pessoal. Tchau.